Com certeza você vai sair daqui alegre pela palavra de Deus no seu coração. Vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1, do verso 16 ao 20. Marcos, capítulo de número 1, do verso 16 ao 20. Eu prometo que não vou ser cansativo. Eu sei que está um dia bastante quente. Eu sei que está bastante pesado. Não o clima espiritual, mas o dia, por causa do calor. Mas mesmo assim, irmãos, se nós nos esforçarmos para adorar o nome do Senhor, Ele vai nos abençoar. Mesmo com lutas e provas, adorando o Senhor, tenha certeza que Ele vai fazer coisas grandes em nossa vida. No final, eu quero fazer uma oração especial para cada um dos irmãos, especificamente pelos enfermos. Eu tenho orado por isso, para o Senhor não permitir que o mal chegue até a nossa tenda. Tenho orado bastante e eu quero crer que o Senhor está protegendo cada um de nós com a sua bênção. Tem algum problema aí? Está gravando? Tá? Depois eu edito, não tem problema aí. Tá saindo? Tá, aqui estava torto. Estava torto, né? Beleza. Vamos lá, irmãos, Marcos 1, 16 até o 20. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Verso 20. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Amém, irmãos? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Gostaria de orientar os irmãos a tomar bastante água, agora que é calor. Nós não temos problema nenhum com os copos. Você pode tomar quanta água você quiser. Se você quiser trazer sua garrafinha, fica mais fácil. Você não precisa levantar para ir encher a garrafa, encher o copinho, Traga uma garrafinha, mas tome água, bastante água à vontade, porque os calores estão muito fortes em todos os lugares do país, não somente aqui. Tome água, isso vai fazer bem para a tua saúde. Amém, irmão? Faça isso, não há problema nenhum. Traga a sua garrafinha e com certeza você faz a tua parte, Deus faz a dele. Você toma a sua água e Deus não deixa você passar mal com o calor. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Eu queria avisar que a Josi não veio, que ela foi pregar numa igreja ali no Jardim Canadá. Por esse motivo ela não está conosco. Dito isso, irmãos, eu quero trazer uma palavra muito, muito boa para nós, também não tão comprida, mas uma palavra bastante resumida. Nós não vamos fazer leitura de todos os versículos que eu anotei as histórias aqui, porque senão nós vamos tomar mais de uma hora de culto da pregação, e eu não quero isso ser cansativo aos irmãos, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Se você não prestar atenção, você não vai conseguir entender. O texto que nós fizemos leitura fala dos discípulos que foram chamados por Jesus. O Senhor escolheu eles para mudar a rota. Repita comigo: mudar a rota. Repita comigo a palavra conversão. Mais uma vez no 3 a palavra conversão. 1, 2, 3. Conversão. Isso. A palavra conversão nada é mais do que uma coisa passar a ser outra. Nada mais é do que mudar o sentido, o caminho. É por isso que é natural quando nós vemos uma pessoa vir do mundo para a igreja, a gente diz: fulano se converteu, fulano mudou a rota, fulano ou beltrano ou ciclano converteu-se. Logo você entende que o caminho que a pessoa está andando agora vai andar totalmente o contrário. Isso é uma conversão. Então, se a pessoa estava indo pela esquerda, agora ela vai pela direita. Ou se estava indo no caminho errado, ela volta e faz o que tem que ser feito. Isso é a conversão. Isso é natural quando nós viemos para o Senhor. E isso nós vemos durante toda a história bíblica. Deus convertendo a história diversas
vezes. Quem está comigo, diga amém. Amém. Jesus e o próprio Deus sempre mudaram a história de diversas pessoas e de diversas nações, inclusive do povo de Israel. O Senhor mudou a rota, o Senhor converteu a história. E uma das coisas que eu mais amo em Deus, e eu quero abraçá-lo, Deus, o próprio Deus Pai, e agradecê-lo, porque Ele tem o poder de mudar a rota, meus irmãos. Eu vou repetir isso e vencer. Então, glória a Deus, melhor. Eu quero abraçar o Senhor, porque Ele tem o poder de mudar a história inteira. Ele é o escritor, o cronograma dele, e Ele muda a hora que Ele quiser, meu irmão. Eu louvo a Deus por isso. Eu não sei aonde eu estaria se Ele não tivesse mudado a minha rota, se Ele não tivesse convertido a minha história, convertido a minha vida. Eu não sei onde eu estaria. Eu às vezes começo a pensar, e o Espírito Santo me repreende: você não é mais de lá, eu tenho uma nova história. Viva a nova história de Deus. E Deus está dizendo para você já desde o início: Deus já converteu a tua história, Deus já mudou a tua história. Veja bem, Glória a Deus. no dia em que Jesus encontrou os discípulos, Ele disse: eu tenho uma história nova para vocês. Vocês são pescador, um é contador, outro aí não sabe nem escrever o nome direito, outro é bancário, mexe com dinheiro, mas eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Glória a Deus. Uma das coisas que eu quero que você entenda, irmão, é Deus mudar a nossa história do físico para o espiritual. Veja bem, vou repetir. Uma das coisas que Deus faz é mudar o natural que nós vivemos para o espiritual. Eles eram pescadores e Deus mudou a rota deles, não tirando o que eles faziam, mas mudando a função de quem eles eram. Eles eram pescador de peixes, agora seriam pescador de homens. Deus sempre vai te usar naquilo que você pode fazer, meu irmão. Deus sempre vai mudar a tua história, o sentido, mas ainda está no mesmo caminho. Veja bem, falando sobre isso, eu quero que você preste atenção no tema da mensagem, que é Deus que converte histórias. E se você ainda não provou desse Deus, hoje Ele vai se apresentar para você e dizer: eu posso mudar a tua história, eu posso reverter a sua história. Irmão, eu tenho um sentimento dentro de mim, às vezes eu acho que eu sou meio louco, mas eu fico esperando algo extraordinário de Deus acontecer na minha vida, irmão. Eu vivo esperando, Deus já fez coisas grandes, mas eu fico imaginando às vezes umas doideiras. Eu falo assim: se Deus fizesse isso aqui, aí, irmão, me vem uma alegria no meu coração, porque Deus pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Deus pode fazer além do que nós conseguimos imaginar na nossa mente, e por isso eu creio, eu tenho essa esperança no meu coração, que Deus pode virar a história do dia para a noite, mas não vira, mudar o quadro da situação. Quem crê nisso, adora o nome do Senhor Jesus. E não só porque eu creio nisso, mas porque a Bíblia me traz inúmeros exemplos de que Deus fez isso. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. E baseado nessas histórias que eu tenho essa fé, de que Deus pode hoje, amanhã meu dia amanhecer completamente mudado, uma história diferente, algo novo. Deus pode, Deus faz, Ele é o autor da história, Ele é consumador da nossa fé, Ele pode fazer tudo isso, e eu creio no Deus que muda a história, que converte todas as coisas. Ele fez esses pescadores se tornarem os maiores missionários de todo o tempo, os pais da nossa fé cristã. Nós vemos Cristo trabalhando através de Pedro, Tiago, João e os discípulos, e o Senhor mudou do dia para a noite homens que não tinham valor nenhum em homens que se tornaram fundamentos da fé cristã, e também que são estudados até hoje na história. Veja bem o que Deus fez, começando no Antigo Testamento. Quem está comigo, diga amém. Amém. A Bíblia diz que Deus tinha dado um sonho para José, e ele, meio bobo, ele acreditou, só que ele falou para as outras pessoas, né? Eu não saio falando para vocês, irmãos, as coisas que eu penso que Deus vai fazer, né? Às vezes eu fico pensando e sonhando e projetando, mas eu não falo com ninguém, né? Eu sempre fico na minha mente guardando o que Deus tem para mim. Faça isso, isso vai fazer bem para a sua vida espiritual e para a sua mente. Você for um psicólogo, ele vai te dizer: pense em coisas boas, pense em coisas que você projeta e busque isso. Então, eu estava estudando a Bíblia e nós vemos diversas vezes em que Deus mudou a história de quem pensavam que nunca mais seria mudada. Estudando a Bíblia, nós vemos José na prisão.
quando aqueles irmãos dele jogaram ele na cova. Como disse para os irmãos, eu não vou ler todas as passagens, senão vai ser muito cansativo. Mas a Bíblia diz que o projeto do diabo e dos seus próprios irmãos é que ele morresse naquela cova. Alguns dos irmãos disseram, não, então vamos matar ele. Alguns disseram, não, então vamos vender, é o menos pior. E aí ele é vendido. Mas tudo isso contribuiria para o projeto de Deus de virada na história, meu irmão. Você não está entendendo às vezes o que Deus está deixando você ser preso, ser vendido, humilhado pelos irmãos, ser jogado numa cova, passar anos numa cadeia. Tudo isso contribui para o dia em que Deus muda a tua história, meu irmão. Aleluia. Tudo isso contribui para o dia em que Deus vira a sua história. E você conhece bem a história. Diz que ele foi passando de prova em prova, de grão em grão, ou de momento em momento. Ele chegou no dia, na hora e no momento em que ele pôde olhar para os seus irmãos, inclusive para o seu pai, e dizer: eu sou José, e Deus cumpriu a palavra dele na minha vida, eu já sou governador. Eu vivo com essa esperança, irmão, não olhando para as lutas. Que se José olhasse para a caverna, porque ele ficou preso em uma caverna, as cadeias eram cavernas que ficavam jogadas lá dentro. 2 vezes também ele foi humilhado pelos irmãos, vendido. Se ele vivesse só esse momento, irmão, ele tinha se suicidado, tinha acabado com a sua vida. Mas ele lembrava do sonho que Deus tinha dado para ele. E Deus está nos convidando nessa noite a dizer: confie no momento em que eu vou virar a sua história. Confie no momento que eu vou fazer o que eu disse que faria. Comece a olhar para Deus, irmão, como aquele que não que está te deixando na luta, mas aquele que vai te tirar dessa luta, que vai virar as coisas do dia para a noite. E eu falo de novo, eu creio que Deus pode fazer isso, irmão. E eu tenho certeza de que Ele vai fazer isso. E eu quero me alegrar com você quando Ele fizer isso. E eu quero estar contigo no dia em que Deus fizer isso. Foram muitos anos, mas que Deus virou a história de José, virou. E inclusive ele se tornou a peça mais importante do governo depois de Faraó. Quanto mais você sofrer, irmão, mais grande vai ser a virada de Deus na tua história. Quanto mais lutas você passar, quanto mais provações, mais grande Deus vai converter os seus caminhos naquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Nós vemos também, eu estou falando sobre momentos em que Deus mudou a história. Nós vemos que a sentença de José era ser escravo o resto da vida e morrer. Ele foi vendido. Já trouxe um estudo aqui sobre ser escravo. É muito difícil alguém deixar ser escravo. Era muito difícil mesmo. Era só por um milagre, muito difícil mesmo. Mas José conseguiu, saiu e Deus mudou a sua história. Agora, continuando um pouco e avançando bem na Bíblia Sagrada, nós vemos uma vez em que o povo de Deus estava sendo humilhado pelos filisteus. Foi uma das maiores humilhações que Israel sofreu, porque os filisteus estavam crescendo muito e eles queriam tomar o lugar aonde o povo de Deus estava. E aí o rei falou e disse: por que vocês não mandam um homem para vir lutar comigo? Nenhum deles tinha coragem, porque é momento de lutas e provas, irmão, que parece que Deus sumiu. Parece que Deus não existiu nunca. Aqui está o povo de Israel dizendo: ixi, acho que esse negócio é Deus. Nunca existiu. Nós estamos sendo humilhados por um povinho pequeno. Filisteu é um povo pequeno. Eu mostrei para vocês a Filístia no mapa aqui, quando nós estudamos a sentença deles lá em Isaías. Era pequenininho, eles estão sendo humilhados por eles, não tinham soldado, porque eles tinham gigantes. Eles tinham pessoas que eram máquinas de matar. E eles começaram a zombar do povo de Deus de uma maneira que até os mais velhos disseram: meu Deus, será que Deus verdadeiramente esqueceu do seu povo? E começou-se uma preocupação que geralmente quando Deus vai mudar a história, irmão, parece que Ele nos deixou sozinho. E se você esses dias começou a dizer: Deus, será que o Senhor está me vendo? Se prepara, um dos sinais que Deus está prestes a mudar a tua história, meu irmão. Vamos repetir isso para você, dando glória a Deus melhor. Se por esses dias alguém está te humilhando, o filisteu está te humilhando, dizendo assim: cadê o Deus de vocês? Não tem ninguém para lutar por vocês, não tem ninguém para ajudar vocês. Se prepare, porque logo Deus vai se apresentar e mudar o quadro da história. E Deus já preparou alguém para isso, meu irmão. Deus já preparou. Deus já tinha preparado José, 12 anos, para o dia que ele viraria o quadro da história. Deus já tinha preparado Davi no campo para o dia que ele viraria o quadro da história. Deus está preparando você para o dia que Ele vai mudar o quadro da história da sua família, meu irmão. Creia na palavra de Deus nessa noite, creia.
Bíblia diz que Davi, ele diz: quem que é esse cara é esse infeliz? Por que serve os desertos, irmãos, e a solidão? Para nós conhecer Deus como ninguém conhece. Davi conheceu Deus de uma maneira que ninguém conhecia. E quando ele chegou lá e viu o povo humilhando Deus, ele disse: mas quem esse camarada é para afrontar o povo do Deus vivo? Como você sabe quem Deus é, irmão? Você sabe a qualquer momento Deus pode virar a história do cativeiro do povo de Deus. Aí alguém explica a história para ele. Eu falei para os irmãos que eu não vou ser cansativo, eu não vou ler todos os textos, senão nós vamos muito longe. O povo explica: olha, está nos humilhando faz 40 dias. Vocês não fizeram nada. Vocês não fizeram nada. Irmão, a gente tem que ficar indignado quando a gente vê um servo de Deus sendo humilhado e não tem esperança de que Deus vai fazer alguma coisa. É perigoso. Vou repetir de uma forma mais simples. A gente chega às vezes a orar para algumas pessoas, faz uma coisa, uma humilhação, uma prova, se só usa a pessoa a reclamar. Deus parece que me abandonou. Você não escuta uma palavra de esperança. Olha, mas eu creio que Deus vai mudar a minha vida, eu creio que Deus vai virar esse cativeiro. Aí Deus coloca você como Davi e diz: ele não está afrontando vocês, está afrontando o Deus vivo de Israel. E a Bíblia diz que quando ele chega meio doido mesmo, coloca uma armadura, não dá certo, ele vai no que ele tinha mesmo. Eu falei aqui no começo que Deus usa o que nós somos para mudar a nossa história. Ele disse: eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores. Davi era um menino que sabia caçar, sabia lançar pedras, sabia proteger ovelhas. E é isso aí mesmo que Deus usou ele, irmãos. Ele pegou uma pedra muito simples e atirou, derrubou o gigante que caiu no chão. A pedrada não matou, mas ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Deus deu estratégia para o nome do Senhor ser glorificado. Talvez você está dizendo: Deus, eu sou muito pequeno e eu só tenho uma pedrinha, só tenho uma oração, Senhor, só tenho algo que é pequenininho mediante o tamanho desse problema. O teu negócio é obedecer a Deus, o resto é Deus que faz, né? A estratégia é Deus quem dá. E a Bíblia fala então que Davi mata Golias, e agora o povo filisteu se rende, e Israel volta a ter toda a sua glória. Deus tem o poder de virar o cativeiro do dia para a noite, meus irmãos. 40 dias sendo humilhado, agora Deus é glorificado na vida deles. Então, se você não crer, irmão, não tem mais o que fazer. Eu estou pregando aqui, mas eu preciso que você creia. Eu preciso que você saia daqui hoje. Deus precisa que você saia daqui crendo que Ele pode virar essa história, esse cativeiro do dia para a noite, meus irmãos. Eu creio, irmão, eu creio. E eu tenho certeza que Deus pode fazer isso na nossa vida. Eu vou ser o primeiro a testemunhar. Quem mais vai testemunhar? Eu vou testemunhar, irmãos. Eu quero fazer um culto de ação de graça. Deus mudou o quadro da história. É assim que Deus faz, irmão. E geralmente quando não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para fazer, aí Deus vira o quadro da história. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar, mas tem uma outra passagem na Bíblia, e essa eu amo demais, eu já preguei aqui também. Assuero, que era o rei da Pérsia, estava governando o povo, e os judeus tinham sido levados para o cativeiro, uma das primeiras vezes. E quando eles foram levados para o cativeiro, a Bíblia diz que tinha um homem que odiava os judeus. Ele fez um decreto e disse: vamos matar todos os judeus. E essa sentença havia sido assinada por Assuero. Estava sendo espalhada a notícia entre o povo de Deus que todos morreriam, nem crianças escapariam, irmão. Você tem notícia? Você tem ideia do pavor de que isso? Olha aqui para mim, preste atenção. Imagina se uma carta, um decreto hoje nas redes sociais, nas televisões, jornais, todo crente do mundo vai ser matado, exterminado. Como é que você ia ficar? Desesperado. É o que aconteceu com esse povo. Mas a Bíblia diz, quem está comigo diga amém, que Deus já tinha preparado Esther, já tinha colocado Mardoqueu como porteiro do templo. Quem sabe Mardoqueu preso, ele era um escravo, irmãos, anos e anos estava na porta dizendo: eu creio no dia em que Deus vai mudar a história do seu povo. Eu creio no dia em que Deus vai fazer nós entrarmos livremente pelas portas desse templo. Se ninguém mais crê, irmão, creio no que Deus pode fazer na sua vida. A Bíblia diz que os judeus andavam cabisbaixos, humilhados, não tinham esperança de nada, preparando-se para a morte. Mas aí quando
Esther revela o plano para ele e diz: ah, Esther, eu entendi. Foi para esse tempo que Deus preparou você. Deus quer mudar a história do seu povo. Vai lá e intercede junto ao rei. E a Bíblia diz, vocês conhecem a história, que quando ela chega e intercede junto ao rei, o rei ouve, porque ele amava ela, manda matar o homem que queria, Amã, matar o povo de Deus. E ele manda uma carta para todas as províncias, dizendo: o povo judeu a partir de hoje é livre para adorar o seu Deus. Não tem um Deus maior do que esse dos deuses dos judeus. Então, irmão, nós temos que estar prontos, porque a qualquer momento Deus vai dar uma ordem de sentença para mudar a história, e nós temos que estar na posição em que Deus quer que nós estejamos. Você já pensou se José tivesse recuado, irmão? Você já pensou se Davi tivesse dito: uma coisa para mim, não, vou voltar lá para o campo? Você já pensou se Esther tivesse dito: não, esse negócio aí não vai dar certo, nós vamos tudo morrer mesmo? Você tem que permanecer na posição, não pode ser agora, o dia, hoje, o momento em que Deus vai mudar a história. Fique na posição que Deus te mandou ficar, crendo, profetizando que Deus vai mudar a história. Daqui a pouco Deus faz. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia também diz, e eu estou trazendo inúmeras esperanças aqui para você, que uma certa vez quem era governador do povo de Deus era Josafá. E Josafá, ele recebe uma notícia: ó, já era para nós. Está vendo 2 exércitos aí que se uniram para terminar conosco. Já pensou, irmão, quando chega uma notícia dessa? Ó, além da tua família está falando mal da minha, agora a minha também está. Estamos lascados, estamos sozinhos. Ó, além do teu pai não gostar de mim, tua mãe também não gosta. Vai chegando as notícias assim. Ó, eu fiquei sabendo que além do patrão não gostar de você, ainda vem o gerente. E parece que metade da empresa também não está gostando de mim. Vai chegando notícias assim, irmão, que a gente fica desesperado. Josafá estava lá e chegou um fofoqueiro e disse: ó, é porque eu sou teu amigo, vou te contar. Amanhã não está tudo morto. Mas eu vim te avisar porque sou alguém, por isso que você faz alguma coisa. O que a gente faz num momento como esse, irmão? Deus geralmente, sabe o que ele faz? Ele, ó, deixa eu ver. Fica olhando. E nós vimos então que Josafá diz assim: nós já estamos com a sentença mesmo. O que nos resta? Nos resta uma coisa: se nós adorarmos, Deus pode mudar a história do cativeiro. Agora essa fé, irmão, para quem é louco. Eu vim sexta, fiquei observando os irmãos como pastor, vi bastante gente desanimada, uns mais animados. Hoje também percebi muita gente bem desanimada. Só que eu falei: Deus, eu não. Eu vim aqui para adorar o teu nome, Senhor. Irmão, eu não mudo a minha posição, mas hora ou menos hora Deus vai virar o quadro da história e eu estou na posição que Ele quer. Não mudo, não deixe ninguém chegar te desanimando, não vai ter mais o que fazer, acabou. Não, eu estou na posição que Deus quer e Ele vai mudar o quadro da história. Não mude, não saia, não desanime. Deus está se levantando ao seu favor, meu irmão. Creia na palavra de Deus nessa noite, creia nos profetas e profetores. Deus pode mudar o quadro dessa história. Aleluia! Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque pode ser hoje o dia que Deus muda a tua história, o dia que Deus te cura, o dia que Deus traz saúde, o dia que Deus manda provisão. Levante a mão e adore ao Senhor, porque pode ser agora que Deus vai fazer o milagre. Não desanime, diz o Senhor, não desanime. Levante a tua cabeça, não olhe para baixo, o mar vai se abrir. Não desanima, Moisés, diga para o povo marchar. Tem o mar, tem, o povo da vida atrás está, só tem montanha ao redor, só tem, mas marcha que Deus vai abrir o mar. Foram 400 anos, Moisés, de humilhação. Não pare agora de caminhar. Chegou a hora de Deus da terra prometida. Aleluia, aleluia. Creia a palavra de Deus, meus irmãos. Se o demônio de desânimo vai embora da tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus está de pé. Eu vim profetizar para alguém hoje aqui que está desanimado. Deus está dizendo: levanta a cabeça, não sai da posição, marcha, continua. Pode ser agora, pode ser hoje, o dia que Deus vai virar a história.
dizer: não volta atrás. Louvado seja o nome de Jesus. Você sabe o que Josafé fez, irmão? Não vou chorar pelos cantos. Ai, Deus se esqueceu de nós. Não. Tem uma coisa que ainda dá para nós fazer. Mandou largar todas as armas. Diz que coisa de crente doido. Coisa de crente doido. Em vez dele tentar resolver o problema, ele veio para a igreja. Alguém entendeu isso? Diga amém, irmão. Ontem eu fiquei aqui e nós estávamos em 5 na oração. Foi eu, a Josi, a Rosalina. O que mais? Antes de chegar mais gente, acho que estava minha sogra. E eu olhei e fiquei triste. Falei: Jesus, se esse povo entendesse o poder da oração. Aí daqui a pouco chegou mais um. Eu falei: glória ao nome do Senhor Jesus. E quando nós entendemos, irmão, quanto nossa solução não é tentar resolver o problema, é isso mirar nos pés do Senhor Jesus. Se nós ficar tentando resolver, é pior, irmão. Não adianta. Não adianta. A Bíblia diz que Josafá foi, e ele foi falar com o capitão da guarda. Em vez dele dizer: prepara as melhores armas, vamos tentar sobreviver, vamos tentar antes. Não. Se não morrer, nós vamos morrer adorando o Senhor. Outra esperança que você vai ter, irmão, e tem que ter, nem que você morra, mas morra servindo o Senhor fiel. Deus, eu vou morrer nessa prova. Se Deus quiser, nós morremos na prova. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Mas se for para morrer, que seja morrendo fiel ao Senhor. Amém, irmãos? Não, Deus me trouxe hoje para dar esperança para você. Se for para morrer, vamos aqui, ó, orando, chorando aos pés do Senhor. E o Senhor vai dizer: ó, esse aí combateu o bom combate. Sabe o que Hebreus diz, irmão? Que gente de muita mais fé que nós morreu sem ver a promessa. Muito mais fé que nós. Gente que matou leões, isso lá, está escrito. Pela fé, irmãos, eles apagaram incêndios. Pela fé, irmãos, tem tanto texto lá em Hebreus capítulo 11 de gente muito mais de fé do que nós, que não viram a promessa, mas morreram fiéis ao Senhor. Josafá disse: quer saber de uma coisa? Se é para nós morrer, vamos morrer fiel, pelo menos. Que Deus pelo menos olhe e diga assim: morreram fiel, morreram adorando o meu nome. Tirou todos os soldados da frente, botou no final da fila. Isso que tem que fazer, irmão. Tira os briguentos do meio da tua casa. Os que vão só fazer confusão, bota lá no final. Diz: ó, vem aqui quando der. Se der para vir, nem vem. Chama só quem canta e adora o nome do Senhor com você. No meio da guerra é esse que tem que dar conosco. Chamou ele, Josafá pediu, vieram, colocou os melhores cantores e foram cantando. Ele fez um jejum, irmão, que ele disse que nem criança de peito podia mamar. Isso é loucura. Isso é loucura. Eles vão jejuar até Deus responder. Deus tomou um profeta e disse: pode ir para a batalha. Aleluia. Essa peleja não é mais tua. Essa peleja agora é do Deus que você serve. A gente gosta de ouvir profeta, irmão, antes de nós se posicionar, porque daí é fácil. Quando o profeta fala: você vai jejuar, vai orar, a gente vai. Mas quando a gente se posiciona, Deus se agrada e diz: agora, a partir de hoje, essa peleja é minha, não é tua mais. Quando Josafá se posicionou, botou o povo jejuar, Deus falou: agora eu vou mudar o quadro da história. Quando eles chegaram na batalha para batalhar, irmão, eles já tinham se matado tudo entre eles e o nome do Senhor foi glorificado. Não tem peleja que se Deus não vai te chamar em se lutar, Ele só quer ver se você vai adorar mesmo Ele. Quando eles chegaram lá, eles já tinham vencido a batalha antes mesmo de lutar, e é isso que Deus faz quando Ele decide mudar o quadro da nossa história. E eu estou crendo, irmão, que a oração e o jejum ainda faz a diferença na nossa vida. Eu convoco você. Se esse tempo de luta está parecendo que você foi abandonado por Deus, como todas as histórias que eu estou falando aqui, que parece que Deus sumiu da história, dobre o jejum, a oração, diga: eu sei, eu ouvi a palavra, Deus está se preparando para fazer alguma coisa a meu favor. É a hora, é o momento de nós orarmos mais, jejuarmos mais. Vamos ver Deus agir, trazendo para o Novo Testamento. Antigamente não tinha médico como tem hoje. E existia uma mulher que tinha muito dinheiro. Alguns dizem que ela era esposa de José de Arimateia. Não posso afirmar isso, mas alguns historiadores dizem que tinha muito dinheiro a ponto de ela gastar tudo que tinha para resolver o seu problema de sangramento. 12 anos sofrendo, até que Jesus apareceu na vida dela. E aí nós conhecemos muito bem o que diz o texto, que quando ela foi, decidiu tocar no Senhor, instantaneamente. Repita comigo: instantaneamente. Isso, povo inteligente. Deus cessou. Deus se estancou. Você crê, irmão, que se você buscar Jesus com uma intensidade tamanha, Deus faz na hora cessar o problema? Ela
decidiu ir até Jesus. Quando ela foi, chegou e tocou, foi na hora. Fale, Jesus, eu vou orar até eu te tocar. Eu vou consagrar, eu vou jejuar, eu vou pegar a chave da igreja até eu sentir que o Senhor falou para mim que chegou a hora de mudar essa história. Glória a Deus. É isso que está faltando para nós, irmão. Uma busca até Deus falar conosco. Até Deus dizer, eu vou mudar essa história hoje. Que quando ela tocou em Jesus, eu disse, opa, para tudo. Para tudo, para tudo. Quem que me tocou? Imagina, irmão, quase 5.000 pessoas. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Amém. Quando ela toca em Jesus, Jesus faz um milagre na hora. Glória a Deus. Aleluia. Talvez não vai precisar Jesus dizer nada, irmão, se você conseguir tocar nas orlas da veste dele. Se Jesus olhar e dizer, opa, alguém está jejuando a semana inteira, alguém está orando mais do que qualquer outro. Opa, pode ir, o milagre já foi feito, não precisa nem falar nada para você. Isso, Deus tem o poder de fazer do dia para a noite. Do dia para a noite. E nós vemos, um dos últimos exemplos que eu vou falar aqui. Havia uma mulher que o destino dela estava certo. Ela havia sido apanhada no adultério, fazendo coisa errada. E eu quero que alguém me ouça e diga amém. Quem sabe Satanás está dizendo, Deus não vai fazer nada porque você é um pecador. Porque você é uma das piores pessoas da igreja. E essa mulher, quando foi apanhada, isso que a gente chama de graça, e é por isso que eu amo o Senhor. Alguém disse, agora já era. A história dela já era. Acabou aqui. E Deus, ele tem o poder, irmão, assim, ó, de virar a história do ser humano. Irmão, chegou com a sentença para morrer e saiu de lá livre de toda a sentença e não devia mais nada. Você não está entendendo ainda que mesmo que você não mereça, Deus pode virar o quadro dessa história, meus irmãos. Mesmo que nós não mereçamos. Um dos versículos lindos da Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E quando a Bíblia diz que ela estava com um monte de pessoas ao redor dela para apedrejar ela, a história vai nos falar que essa mulher é encontrada por Jesus. Jesus, não sei de que jeito, porque toda mulher pegada na adultério tinha sido apedrejada até ali. Mas essa Jesus disse, não. Quem sabe alguém está dizendo, ó, todo mundo que viveu o que você está vivendo, já era. Todo mundo que passou pelo que você está passando, até hoje eu não conheci ninguém. Pois bem, a partir de hoje você vai conhecer. Não, em nome de Jesus, Jesus está levantando a tua fé hoje e dizendo, Deus vai fazer, não porque eu mereço, porque você merece, mas porque Ele tem o poder de mudar a história. Não é porque nós merecemos, meus irmãos, é porque Ele é grande, é porque Ele é bom, é porque Ele é fiel e Ele muda a nossa história. Vai, mulher, está perdoado os teus pecados, só não peque mais. Vai. Só não faça de novo, viu, irmão, que Deus não é brincadeira. Mas vai, porque Ele vai mudar o quadro da tua história. Alguém crê na palavra de Deus nessa noite? Eu tomo posse e quero que você receba. Deus vai mudar o quadro da história. Deus vai virar a sentença, transformar as coisas do dia para a noite. Aleluia! E quem crê, glorifique o nome do Senhor Jesus, que Ele pode. Coloque-se de pé adorando o nome do Senhor Jesus. Sim, irmão, se coloque de pé adorando o nome de Jesus. Se coloque de pé como um guerreiro vencedor. Se coloque como alguém vai dizendo, eu estou indo para a última batalha porque eu já venci essa luta. Se coloque de pé crendo, não creia. Aproveita que Deus desceu hoje para te animar aqui nessa igreja, para dizer que você vai vencer, que em Cristo você é mais que vencedor, que nele você pode todas as coisas, que Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Aproveita que Deus está te dizendo hoje, eu estou contigo, você vai vencer. Não desista, não desanima, levante a cabeça, o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. E ainda que você ande no vale da sombra da morte, Ele vai preparar um banquete na presença dos teus inimigos. Ele vai fazer isso pela sua palavra. Ele vai fazer isso. Agora é o nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. O Espírito Santo vai renovar suas forças. Eu quero chamar uns irmãos, alguns aqui para orar aqui na frente. Pode vir a irmã Iris, por favor. Se tiver alguém mais enfermo também, pode vir.
orar pelos enfermos agora. Vem, irmão, Deus vai fazer uma coisa nova. Cadê a irmã Bruna também que estava doente? Pode vir também. Nós vamos orar em nome de Jesus. Também eu quero que venha você, irmão, seja sincero, você que está desanimado mesmo. Fala, Jesus, eu acho que agora a coisa já era. Deus vai te dar fé para você crer que Ele vai virar a tua história. Vem aqui na frente. Quem quiser, pode vir. Jesus vai renovar as suas forças aqui hoje. Venha, pode vir. Jesus vai restaurar a tua força. Venha, irmão, não tenha vergonha. Você está desanimado mesmo. Fala, Jesus, eu preciso de força. Me ajuda, Senhor. Eu quero vencer essa batalha. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu quero orar por esses enfermos. Irmão Raul, põe o óleo aqui, irmão Raul, por favor, dessas pessoas enfermas. Os que estão enfermos, venham aqui mais perto para que o irmão possa ungir. E no nome de Jesus, essa enfermidade vai embora e nunca mais voltar, meus irmãos.